Primeiro eu queria agradecer a presença, Ricardo, você ter vindo aqui gentilmente com essa agenda tão complicada, né, viajando aí pelo país, o Finho Levi também com uma agenda tão complicada para a gente discutir um tema que é e a Thelma, né, do Sebrae, da Petrobras, que vai nos ajudar nessa mesa para discutir um tema que é realmente muito importante hoje. Será que a nossa liderança está preparada, né, para essa transição que a gente vem tantos painéis aqui discutindo, que é uma transição de profundidade, né? É uma transição que, infelizmente, a gente vê que as ações das empresas que têm ido numa direção mais superficial, né, ou de greenwashing, ou de fazer aquele mínimo possível para manter o business as usual, né, não está sendo suficiente para fazer uma transição para um novo modelo de produção, de consumo, para realmente impactar as suas cadeias, as suas comunidades, impactar a sociedade, de uma forma a garantir um modelo de negócio realmente sustentável no futuro. A gente sabe o desafio hoje que é as empresas se adequarem para esse novo modelo. O líder tem um papel fundamental nessa transição, né? Porque o líder empresarial, aqui tem alguns presentes, são as pessoas que vão dentro da empresa ser o combustível da mudança. E essa mudança incorre numa série de resistências que são naturais, de processos, resistências mentais, resistências de todas as ordens e em alguns momentos financeiras, né, também. De forma que o líder que está preparado para atuar dentro de um novo paradigma é muito diferente do CEO convencional, que tradicionalmente é aquele administrador das finanças do curto prazo, para garantir o vetor econômico trimestral, né, da forma com que ele é exigido. A gente vê que o verdadeiro líder é aquele que vai passar cada vez mais a influenciar para cima, para o lado e para baixo. Não só na implementação de coisas, mas na influência do conselho de administração, do acionista e dos seus pares e da cadeia e do segmento. Então, o tema da palestra de hoje é um tema muito importante. Eu queria fazer um agradecimento especial a todo mundo que está nos assistindo também ao vivo. Não sei se vocês sabem, mas os painéis da Estação de Sustentabilidade estão sendo transmitidos ao vivo no portal da HSM. Então, além deste público aqui presente, a gente tem muita gente assistindo através do portal, então a gente tem que fazer um agradecimento a esta audiência, né, que está nos assistindo. Para fazer a abertura da mesa, eu vou chamar aqui uma pessoa que é muito especial nessa área toda de sustentabilidade, porque tem feito todo um trabalho, que é o Ricardo Voltolini, para ele comentar um pouquinho, Ricardo, qual é a tua visão hoje dessa liderança. Se você acha que essa liderança está preparada para essa transição, o que você tem feito, comentar um pouco sobre isso. E logo na sequência eu vou chamar a Thelma da Petrobras, que vai falar um pouco a visão dela sobre o tema. E, para terminar, o Finho Levi, que hoje é diretor executivo do Fórum de Líderes Empresariais, vai falar um pouquinho da organização, como o Fórum está trazendo esse tema dessa nova liderança para a pauta e para a agenda desses líderes aqui no Brasil. E a ideia aqui é fazer realmente um bate-papo bastante informal, né? Claro que tem as falas, tem as exposições, mas a ideia é que a gente tenha também de vocês ideias, inputs, para a gente poder realmente bater um papo aqui e transformar esse painel numa coisa útil, né? Numa construção aí de pensamento. Então, Ricardo, se você quiser assumir aqui. Obrigado. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Fico feliz de poder estar num evento, vejo algumas pessoas conhecidas, amigos, pessoas com quem já cruzei aí ao longo desses anos. E eu queria, na verdade, para responder a essa tua pergunta central, um pouco contextualizar
o que é hoje esse desafio da liderança para a sustentabilidade, né? Na verdade, assim, há 14 anos eu trabalho com consultoria em, primeiro, responsabilidade social e, de alguns anos para cá, em sustentabilidade. E, nesses anos todos, eu tenho tentado me envolver com os grandes temas que, de alguma forma, regem esta discussão no Brasil. E, como alguém que trabalha no dia a dia com empresas, a gente sempre quer ver, ou deseja ver, as mudanças de um modo mais rápido, mais acelerado. E de uns tempos para cá, e eu vou situar isso mais especificamente em 2008, eu entendi, num dado momento, fizemos um grande ensaio jornalístico na revista que eu dirijo, que é a Ideia Sustentável, em que entrevistamos 30 presidentes de empresas importantes do Brasil sobre por que a sustentabilidade tinha avançado mais ou menos nestas organizações. Um trabalho extenso, muitas horas de entrevista, muitas conversas, e aí chegamos ao final desta matéria, uma matéria de 30 páginas, que virou um estudo, na verdade, e essa matéria nos trazia algumas constatações. Foi muito simples perceber que a sustentabilidade avançava mais em algumas empresas onde havia 5 características comuns. Isso foi a primeira conclusão que a gente extraiu. A primeira é a existência de um líder sentado na cadeira de presidente que acredita profundamente no tema. Não só acredita, mas pratica o tema no dia a dia. A segunda, uma empresa onde sustentabilidade é vista a partir de uma noção de oportunidade e não de risco. Isso faz uma diferença bastante grande. A terceira, empresas em que sustentabilidade está na estratégia do negócio e não espalhada em práticas pontuais ou periféricas. A quarta são empresas claramente preocupadas em educar e envolver os seus públicos de interesse. E a quinta característica, empresas que têm uma capacidade de comunicar o valor da sustentabilidade para os seus públicos de interesse. Bom, eu fiquei muito curioso porque, quando eu olhei para essas 5 características, eu vi que as 4 seguintes dependiam profundamente da primeira característica. A existência de um líder que acredita profundamente no tema e coloca este tema no dia a dia da empresa, com vigor, com força, com poder de decisão, este líder acaba fazendo com que a organização insira na estratégia, trate a sustentabilidade a partir da ótica da oportunidade, eduque públicos de interesse, envolva públicos de interesse, e este líder é o principal comunicador e porta-voz da sustentabilidade. Então ficou muito claro isso para mim. E aí eu fiquei muito curioso de tentar entender como pensam, como agem, como fazem escolhas, em que valores acreditam os líderes de sustentabilidade mais consagrados do Brasil. E me propus a escrever um livro chamado Conversas com Líderes Sustentáveis, que foi lançado esse ano, em junho, junto com um grande projeto chamado Plataforma Liderança Sustentável. Depois, no final, eu falarei um pouco mais sobre ele. E aí chegamos à seguinte conclusão. Primeiro, para vocês terem uma ideia, fiz um grande levantamento e cheguei a 32 nomes de possíveis presidentes para entrevistar. Então, você imagina que a escolha é sempre muito complexa, né? Que critérios escolher? Como definir quem é este líder? Obviamente que eu queria líderes que, de alguma maneira, tivessem empresas já, de algum modo, reconhecidas pelo mercado, reconhecidas pelos pares, reconhecidas pelas escolas de negócio como empresas mais sustentáveis. Dos 32 nomes que chegaram até mim, de cara eu tirei 15 nomes, porque entendi que os 15 estavam fora da lista ou dos critérios que eu queria, e acabei entrevistando dos demais 18 nomes. 10 viraram capítulos do livro, aí vocês façam as suas próprias conclusões a respeito desse processo. Mas para chegar nessas 10 histórias foi uma dificuldade, né? Primeira conclusão importante que a gente tira é que ainda temos uma elite de líderes em sustentabilidade, que são pessoas que estão há mais de 10 anos, pelo menos, trabalhando a inserção deste tema na estratégia de negócio, na cultura da empresa e fazendo mudanças importantes que, de alguma maneira, impactam o mercado.
Bom, terminada a experiência riquíssima de 2 anos de produção desse livro, mais de 420 horas de entrevistas, com 10 líderes realmente muito importantes, com os quais eu aprendi muito, eu cheguei a uma conclusão de que esses líderes se destacavam ou se distinguiam dos líderes convencionais por causa de 5 características básicas. A primeira, são líderes que têm uma visão muito clara do que seja sustentabilidade e, mais do que isso, de uma questão anterior, que é a noção de interdependência entre o sistema produtivo, econômico e social. Aliás, isso é muito comum para aqueles que trabalham em empresas, virou um mantra que, assim, devo confessar a vocês, e já com perdão do excesso de familiaridade, que me dá coceira de ouvir nas empresas, que é o mantra do triple bottom line. É linda essa palavra. Ela soa bonita, ela é toda legal, né? Parece que alguém que fala, na minha empresa praticamos o triple bottom line, você ouve e diz, puxa, que legal. E é um mantra tão praticado hoje, tão dito nas empresas, que serve o presidente fala e a estagiária também fala. Sem que as pessoas tenham a completa noção do que significa triple bottom line, efetivamente. A gente está longe de praticar triple bottom line, mas muito longe. No máximo, a gente caminha para isso, e algumas empresas caminham de um modo um pouco mais acelerado do que outras. Idealmente, essa empresa está muito longe de praticar o triple bottom line, que seria um equilíbrio de resultados econômico-financeiros com resultados sociais e ambientais. Logo, um líder que vai fazer a transição para uma economia verde é alguém que claramente precisa compreender e praticar a noção de interdependência entre o sistema produtivo, ambiental e social. Segunda característica, este líder tem que ter a capacidade de incluir este tema, este conceito, na gestão do negócio e olhá-lo a partir da oportunidade. Todos vocês já ouviram em vários lugares, que sustentabilidade é a nova fronteira da inovação. Não é novo isso. Para você fazer com que sustentabilidade seja a fronteira da inovação, inovação pressupõe pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento pressupõe recursos, pressupõe priorizar. Logo, as empresas têm que olhar sustentabilidade a partir de uma ótica de oportunidade, porque se ela for vista como despesa, evidentemente ninguém vai investir em pesquisa e desenvolvimento focado em sustentabilidade. Terceira característica desse líder, muito importante, é um líder que tem que ter a coragem de fazer mudanças e principalmente a resiliência, a persistência de conduzir mudanças complexas. Por quê? Imagine que mudar o modelo mental de um indivíduo que foi educado a vida inteira a pensar de um determinado modo. Por exemplo, todos nós aqui fomos educados a pensar que a natureza estaria sempre ali abundante a nos oferecer os seus insumos ad eternum, porque esses insumos seriam inesgotáveis. E aí, de uns tempos para cá, a gente começa a ouvir que há evidências científicas de que esses recursos estão acabando, que eles podem acabar e que, se eles acabarem, eles vão, evidentemente, prejudicar a existência humana no planeta. Logo, as empresas que dependem desses insumos também terão grandes problemas, né, para produzir. Então, é fundamental que o líder tenha coragem de mudar. Mudar o modelo mental de um indivíduo é difícil, mudar o modelo mental de 80 mil funcionários é difícil, mudar o modo de fazer negócios, o modelo de um negócio que, por mal ou por bem, nos trouxe até aqui com relativo sucesso, também não é tão simples. Então, esse líder vai ter que ter a coragem de fazer isso, de propor algo que ainda pode ser algo que reme contra a maré, e vai ter que ter a persistência para conduzir estas mudanças que passam por mudanças de modelo mental e de modelo de pensar e agir, que não são simples. Quarta característica fundamental: esses líderes são, sobretudo, excelentes comunicadores.
Por que eu digo que é importante comunicar? Como é que você vai mudar modelo mental se você não souber comunicar, não souber envolver as pessoas? Isso também me remete para a quinta característica, que é esses líderes têm a capacidade de construir sinergia, de atrair pessoas, de trazer para si, para dentro das suas ideias, um grupo grande de pessoas. Um dos líderes entrevistados, Fábio Barbosa, disse num dado momento do livro que antigamente, para você ser líder, bastava dar uma ordem e esperar que as pessoas a cumprissem. Hoje, para ser líder, você precisa cativar pessoas e, em algum momento, olhar no retrovisor e ver quem está te acompanhando. Né? Quando eu falei em coragem, acho que vale a pena contar a história desse líder que eu acabei de mencionar, Fábio Barbosa, que em 2000, 3 anos antes da criação dos princípios do Equador, tomou uma decisão como presidente de um banco brasileiro, recém-comprado por um banco holandês, o ABN, de chamar os acionistas holandeses e dizer mais ou menos o seguinte: quero criar um banco de valor. E para criar um banco de valor, a primeira medida que eu preciso tomar é não emprestar mais dinheiro para empresas que devastam a Amazônia. Hoje, olhando com 8, 9 anos de distância, princípios do Equador, tudo parece tão simples, né? Mas seja o primeiro a tomar uma decisão como essa. Você imagina que uma decisão como essa veio cercada de desconfiança, de dúvidas e resistências. Líder sustentável é aquele sujeito que se expõe a um nível tal, como foi o caso do ex-presidente do Walmart, Hector Nunes, um dos entrevistados, que para mostrar aos seus funcionários a importância de pensar sustentabilidade e para criar uma conexão com 85 mil pessoas, na sua maioria, empacotadores, caixas, açougueiros, carregadores, pessoas simples, adotou a criação de um personagem destes de capa-espada, desses Marvel Comics, chamado Capitão Água. Ele se travestiu de Capitão Água e usou uma convenção para 30 mil funcionários, subiu ao palco de Capitão Água e disse quais eram as suas crenças e os seus valores. Eu, depois de entrevistá-lo, né, pensando, olhando para ele e olhando para mim, na posição dele, imaginava como é que alguém tem coragem de fazer isso, né? Eu já de cara me excluindo da lista, né? Como é que eu subiria num palco vestido de colã, capa e um A aqui, um sujeito desses que costumam aparecer na capa da revista Exame, né? Ele me disse o seguinte: olha, um líder em sustentabilidade tem que ser coerente com aquilo que ele diz. Tem que acreditar profundamente. E se eu quero mobilizar pessoas, eu preciso me aproximar de pessoas. A melhor maneira de se aproximar é se superexpor. Obviamente que no dia seguinte, boa parte dos funcionários diziam, pô, e riam, né? Olha o Capitão Água lá, caminhando pelos corredores da empresa. Só que esse cara conseguiu fazer uma revolução importante, que foi capacitar 80 mil pessoas para o tema da sustentabilidade. Se eu pudesse resumir aqui, para finalizar a minha apresentação, meu tempo já está se esgotando, o que seria este líder que vai fazer a transição para uma nova economia? Eu diria que tem que ser um líder que considere colocar seus valores no centro das tomadas de decisão. Quando eu comecei a trabalhar, a primeira empresa onde eu trabalhei, eu lembro bem que um sujeito que me chamou do RH e depois de me contratar disse assim, estou vendo que você é um sujeito legal, bacana, cheio de boas ideias e muito idealista. Foi essa palavra usada, eu guardei isso até hoje. E aqui na empresa não tem lugar para idealistas. O recado foi mais ou menos o seguinte: é legal você ter valores, mas quando você entrar daqui para dentro, deixa eles lá fora, que aqui eles não vão fazer muito sucesso. Aqui você vai ser visto como um cara idealista demais. Eu diria o seguinte hoje, olhando para o cenário que a gente está vivendo, eu tenho participado de vários processos de treinamento de trainees, de integração de estagiários, de várias empresas fazendo isso, em que se diz mais ou menos o seguinte para os jovens líderes que estão assumindo: seus valores são importantes e a gente quer que eles aconteçam aqui dentro. O recado é outro.
Bem diferente daquele recado que eu ouvi lá atrás. E o que a gente pode hoje perceber claramente é que as coisas caminham para um momento em que a gente ainda está numa cultura de bottom line, como você disse, ainda olhamos muito para o resultado do balanço trimestral, e o triple bottom line é como se fosse o fim de uma estrada, e como nós estamos ainda no primeiro quadrante, a gente consegue olhar para trás e enxergar mais o começo do que o fim. Agora, que nós já estamos andando, vocês não têm a menor dúvida disso. Algumas empresas estão andando mais rápido do que outras. Isso faz parte do jogo. Em tudo é assim. Algumas empresas inovam mais rápido do que outras. Algumas empresas ganham mais mercados do que outras. Algumas empresas desenvolvem produtos antes do que outras. Em sustentabilidade está acontecendo a mesma coisa. Eu queria só rodar um filminho breve, de 2 minutos, para mostrar a vocês o que um livro acabou virando um grande projeto chamado Plataforma Liderança Sustentável, e a gente está andando o Brasil inteiro, nas federações de indústria, com plateias lotadas de líderes locais, querendo discutir como colocar sustentabilidade na gestão do negócio. Esse é o projeto. Tem uma música. No Brasil a gente tem essa mania de achar que, olha, se você não der um jeito, se você não transigir, sabe como é que é? E não tem frase que eu odeie mais do que é assim mesmo. Não é assim mesmo e não precisa ser assim mesmo se nós não quisermos que seja assim mesmo. Então, por uma política da empresa, decidimos fazer um investimento de 1% do nosso faturamento líquido em ações da Fundação, em ações de responsabilidade social. Todos nós estamos conectados. O um e o todo são absolutamente interdependentes. Se a gente quer cuidar da parte, a gente tem que cuidar do todo. Se a gente quer cuidar do próprio bem-estar, a gente tem que cuidar do outro. A empresa, mais do que seu propósito empresarial, tem que se colocar como um instrumento fundamental da realização profissional e humana das pessoas que trabalham nela. Ir atrás dos nossos stakeholders, entendê-los e formular estratégias de negócio que sejam efetivamente includentes desses stakeholders no nosso negócio. And because consumer consciousness needs to change, therefore we believe, as being in the consumer goods industry, that it is our fundamental role in society to help to change our consumers. Criar uma comunicação em loja e usar a loja como instrumento de educação para as pessoas e os consumidores que entrem na loja e identifiquem produtos que são sustentáveis ou mais sustentáveis. Se trabalha numa empresa, tem que conhecer a sua cadeia de valor, tem que visitar os fornecedores, os clientes e tem que colocar isso no confronto com a sua própria seleção de valores. E se encontrar de sintonia, se encontrar algo que não está de acordo, tem que ter a coragem de mudar. O líder, eu entendo como alguém que inspira. E alguém que inspira é motivado. E as pessoas se motivam pela identidade a um conjunto de valores. Nós, lideranças de organizações complexas, nós somos treinados, educados para falar, né? Medimos a nossa competência pela capacidade do discurso. O líder realmente sustentável se mede pela capacidade de escuta, da escuta do meio social e do meio ambiente. É isso. Eu fico à disposição depois para os debates.
muito inspiradora a iniciativa. A gente acha que espera que daqui a uns anos, quem não seja parecido com esses 10, fique com vergonha. Né? Então, agora nós vamos... deixa eu fazer a apresentação adequada aqui, que eu não fiz, né? Da Thelma dos Santos de Oliveira, que é coordenadora de responsabilidade social da Petrobras, para falar um pouquinho também do que pensa sobre isso. Pode assumir aqui, Thelma, por favor? Obrigado. Boa tarde. Eu acho que eu estou com um microfone de lapela, que eu pedi. Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade de aprender e de crescer. Porque o Paulo Freire dizia que ninguém educa ninguém, né? A gente ajuda as pessoas a se educarem no momento que a gente também está se reeducando. E de uma coisa eu tenho certeza, depois desse encontro com vocês, eu nunca mais vou ser a mesma. Então, eu trouxe alguns posicionamentos, que são meus, e tem uma coisa que eu queria dizer para vocês, eu não tenho PowerPoint. Eu estou ficando velha e eu estou querendo mudar algumas coisas. Eu resolvi, a primeira coisa é que eu não levo mais PowerPoint para as minhas apresentações, porque eu gostaria de construir conhecimento com vocês. Como não tem flip chart, né, tem um trocinho novo ali, eu vou convidar vocês, eu vou falar só 15 minutos, porque depois 5 minutos vai ser um filme muito legal, chamado Pálido Ponto Azul, para a gente tentar construir algum conhecimento aqui, tá? Ninguém, na verdade, a gente tem que estar sempre vazio para aprender. E aí eu vou trazer as minhas inquietações para você. A primeira inquietação minha é essa coisa de sustentabilidade ser uma coisa inédita, né? E isso me dá muito medo, porque eu, que já passei por 5S, qualidade total, todas as ISOs, quando eu vejo que sustentabilidade está vindo com uma coisa inédita que não existe, porque se a gente procura saber, essa coisa é pré-socrática. Aliás, é muito mais do que pré-socrática, né? Quando você vê aquela civilização na ilha de Creta, né? Quando você estuda a civilização maia, quando você estuda a civilização inca, você vê que eles tinham muito mais noção de sustentabilidade do que nós temos hoje, né? E eu fico assim, um pouco entre a cruz e a espada, porque o conceito de sustentabilidade que a gente mais conhece é que a gente possa suprir as necessidades das gerações presentes, né? Mas a gente resguardando as necessidades das gerações futuras. E aí eu abro um livro de Nietzsche que fala, né, que o Nietzsche é muito engraçado porque ele pregou a figura do super-homem. E foi super mal interpretado, porque as pessoas pensaram que ele estava fazendo uma apologia ao nazismo, quando não era isso. O super-homem do Nietzsche é torna-te aquilo que você é. E aí, quando eu vejo a palavra necessidade, e ele dizia uma coisa, que o homem é um ser de desejo. Mas a gente sabe que, ao longo do tempo, com um planeta tão pequeno, ninguém pode desejar. Se todo mundo desejar junto, e isso hoje está bem explícito, se todo mundo quiser ter o padrão de consumo que os Estados Unidos, as grandes nações têm, não tem planeta, precisam não sei quantos planetas aí. Então, a gente fez aquela coisa, né, que a gente está sempre dando um jeitinho, né, muito engraçado. Vamos botar necessidade, vamos garantir as necessidades, para garantir as necessidades. Aí eu fico pensando, como eu posso pensar em necessidade se eu sou um ser que desejo? Se eu, para me tornar esse ser humano íntegro, total, tá? Que eu uso, faço a potência, a vontade da potência que ele falava, e aqui eu vou falar muito dele, eu preciso ser um ser que deseja. E a gente fica nessa grande linguagem, né, quase utópica de um filósofo como Nietzsche, para uma linguagem judaico-cristã que a gente foi educado, para a gente não desejar muito. E aí a gente vai olhando, e aí inclusive, eu estou muito preocupada, anotem as preocupações, de viver eternamente num tempo gerúndio, né? A gente está sempre fazendo, a gente está sempre tentando, a gente está sempre mudando. Essa palavra mudança, ela me assusta bastante. Porque a mudança, ela pressupõe que você vai partir de um ponto que já existe para um outro ponto, né, que é só, como você falou, de resiliência, de ajuste, por mais
por mais forte que ele seja. Eu, depois desses anos, estou trabalhando com responsabilidade social, sou filha de pai exilado, de tios exilados, então eu trabalho com isso há muito tempo. Eu penso que a palavra não é mudança. Eu penso que a palavra é ruptura. E foi muito legal, porque antes de vir aqui, eu fui ali ver o Peter Senge, e ele começou falando disso. Falei, opa, se ele falou é porque eu posso falar lá também, né? Porque o que acontece? Está super na moda ser agente de mudança. Não se fala em outra coisa. Vamos ser agente da mudança. E aí, outro dia, eu estava num ambiente como esse, e eu levantei o braço e falei assim, eu queria saber onde é que tem o agente da perenidade. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, o que você está querendo? Você está querendo ser perene. Sustentar é cuidar para que você fique. Sustentar é aquilo que fala que as pessoas vão lembrar de você enquanto a última pessoa falar de você. E é por isso que eu fico preocupada também, uma outra preocupação, quando a gente fala muito de imagem. Que aí você fala do greenwashing, foi você que falou. Porque a gente não tem mais que importar. Outro dia, a gente não tem mais que ficar preocupado com arranhar a imagem. Porque hoje a liderança, elas têm que estar preocupadas com uma coisa que transcende a imagem, que é a reputação. Porque reputação a imagem é como a gente estivesse construindo o futuro. A reputação, a gente está construindo o passado. É aquilo que vão dizer da gente, nossos filhos, nossos netos, tá? E a gente, eu acho que o grande desafio da liderança atual é a liderança pelo exemplo. Isso, para mim, é a coisa mais importante, é o principal valor para mim. E o segundo é que olhar os valores da empresa que eu estou, né? E aqui eu quero dizer, eu fico muito feliz de trabalhar na Petrobras, porque os valores da Petrobras, a mandala de valores é uma coisa muito interessante, que os meus valores sejam compatíveis com os valores da empresa e que esse alinhamento me faça feliz. Porque todo mundo sabe que não adianta passar o crachá na porta da empresa, que a gente, né, que aí tem aquela história, ele é um excelente pai de família, mas é péssimo gerente. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode, né? A pessoa passa o crachá ali. Bom, então, hoje eu acabei de fazer um treinamento do GRLI, que é Lideranças Globalmente Responsáveis. E a gente vai começar a passar esse conceito pelas lideranças, principalmente da Petrobras, e depois de várias empresas. E eu confesso para vocês que eu não sei como eu vou fazer isso. Porque lá no manual da ONU, das lideranças globalmente responsáveis, está dizendo que os novos adjetivos que a liderança precisa ter é generosidade, humildade, tolerância. E eles foram tão abusados que incluíram uma palavra que quase a gente não fala, que é liberdade. E eu nem entendo por que essa palavra não é falada, porque toda a construção que a gente tem de responsabilidade social, de ética e sustentabilidade, ela margeia essa palavra liberdade. Porque a gente pode ficar aqui falando horas sobre lideranças sustentáveis, a gente pode ficar aqui falando horas sobre responsabilidade social, a gente pode ficar falando horas sobre ética, sobre reputação, inclusão, diversidade, enquanto bastaria a gente só mencionar o parágrafo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós somos iguais, tá? E somos livres. Mas essa palavra, ela traz consigo uma coisa tão responsável que a gente tem muito cuidado de lidar com ela, mas ela está lá no Manual da Liderança Globalmente Responsável da ONU. Então, o desafio da liderança, hoje, e eu pedi um papelzinho aqui, que vocês vão ver como é legal, né? Porque a gente, né, eu costumo desenhar sustentabilidade assim, isso aqui é um guarda-chuva, tá, gente? Quem não entender. E aqui, isso aqui é a sustentabilidade, é o cuidado com o outro, que é uma outra preocupação minha. A gente está falando em vários tipos de crise financeira, crise ambiental, né? São várias crises. No fundo, na minha opinião, a gente está vivendo uma grande crise ética, uma grande crise de confiança. Porque as gerações passadas, e eu quero incluir a minha, eles falharam
numa coisa que era super importante, que é o FIARCOM. Metaforicamente dizendo, é como se quando cada um de nós chegasse aqui nesse planeta, a gente tivesse sido nos dado 2 agulhas para a gente fiar um tecido. E esse tecido tinha que ser fiado muito forte para sustentar, né, essa civilização, esse processo civilizatório. O grande problema é que nós perdemos o FIARCOM, ou a confiança, e nós começamos a desleixar nesse FIARCOM. E é por isso que a gente está com esse grande rombo no tecido social. E aí vocês vão me perguntar, o Ricardo falou, acho que foi o Fábio, lá do Real, que falou, tem jeito? Eu não sou tão, sabe, Ricardo, eu já não sei mais se eu sou tão otimista, porque nós, além de tudo, nós somos, eu não sei como, a gente vai falar de humildade, né, para lideranças globalmente responsáveis, porque a gente está tentando encontrar um jeito de salvar o planeta. Eu acho isso aí muito engraçado, né? Como é que a gente vai salvar o planeta? E eu fico pensando, como é que a gente vai salvar o planeta se nunca, na história da humanidade, se falou tanto de direitos humanos e nunca a gente transgrediu tanto esses direitos? Se a gente aprendeu a jogar saco plástico no lugar certo, pilha no lugar certo, papel no lugar certo, e a gente não aprendeu a lidar com o outro, aquele que pensa diferente da gente, aquele que traz a gente para enxergar que existe um outro lado, aquele que a gente impede de se tornar aquilo que ele é. Mas a gente vive falando de transparência internacional. Né? Que transparência é essa que eu trago para o mundo corporativo? Porque, infelizmente, nós criamos um vocabulário que só se entende no meio empresarial. Né? É a accountability, a transparência internacional. A transparência, para mim, é que eu deixe as pessoas na sua potencialidade. Para fazer isso, o líder globalmente responsável, ele tem que aprender a lidar com uma coisa que é empoderamento. Empoderamento. E aí, meus amigos, é que está muito complicado, porque alguém foi dizer por aí que o poder era uma coisa muito forte, talvez seja o maior valor que as pessoas têm. Se você passar para o outro, você vai perder essa posição que você tem, né? Só que o que a gente não aprendeu é que se toda a cadeia, se todas as pessoas que você interage, que hoje chamaram de stakeholders, eu prefiro falar públicos de interesse, cara pálida, interesse de quem? Interesse deles também, né? Porque público de interesse da empresa, como assim? Então, enquanto cada pessoa não puder, e aqui eu vou usar um modelo do BSC, enquanto cada pessoa de uma organização não andar livremente, tá? Pelo operacional, pelo tático e pelo estratégico, essa cadeirinha aqui, nós não vamos nunca conseguir chegar lá. Porque a gente aqui está falando de unidade de interesse. Acho que alguém falou isso no seu filme. Então, nós não podemos mais relegar as pessoas a essas quadrantes. Aliás, isso que está levando o mundo para o fim, né? A gente repartiu tudo, né? Repartiu hora, repartiu calendário, repartiu... E a gente vive nesse paradoxo, quando, na verdade, né, é tudo... né, é da mesma coisa. O Frei Beto diz que nós somos partículas de estrela, da mesma estrela, de uma grande explosão que teve. Então, eu acho que o principal papel do líder, e essa palavra também tem lá no GRI, é se desapegar um pouco. É ele saber que ele tem mais poder à medida que ele distribui esse poder. É ele fazer, né? Primeiro ele se vestir de Capitão Água, descer essa escada aqui, e convidar todos para que subam com ele até a estratégia. Porque eu não concebo, né? E a gente fazia uma palestra lá para os nossos agentes de limpeza, e eu dizia assim para eles, quando vocês forem entrar numa pousada no hotel,
Perguntaram, o que você é? Você fala assim, eu estou construindo o desenvolvimento do Brasil, porque é o que a Petrobras fala. Então, ele lá mesmo, aquela pessoa que está lá, o jardineiro, o faxineiro, ele faz parte de uma cadeia que é tão importante quanto o presidente das empresas. Porque, olha, eu não gostaria nada de ter chegado aqui hoje, 4 horas da manhã, para arrumar essa sala. Encontrar essa sala arrumada é porque teve alguém. O grande problema nosso é que a gente tornou essas pessoas invisíveis. Esse é o grande problema, né? Então, quando a gente fala de empoderar as pessoas, a gente também está dizendo que a gente tem que dar visibilidade para as pessoas. E para quem tem muita visibilidade, como nós, eu acho que aí sim, essa visibilidade, ela se torna um pouco necessária. Porque, né, não tem espaço para todo mundo. Então, a gente sabe a hora que a gente tem que conduzir o outro. É a coisa do discípulo, né? É a coisa do discípulo. E uma coisa também que é muito importante, que é uma palavra... As palavras não surgem muito no meio empresarial, né, mas elas estão começando a aparecer, que se chama dádiva. Tem um livro chamado O Espírito da Dádiva, que eu recomendo, né, para vocês, e aí entra no que eu me propus a falar, que é a sustentabilidade das relações, que a gente fala em ecoeficiência, falar nisso, falar aquilo. Mais uma vez, eu trabalhei muito tempo na Bacia de Campos, a gente estava falando disso, que a madeira da casa tinha que ser registrada, que comida, consumo sustentável. E aí um pobre levantou a mão e falou assim para mim, eu estou querendo comer, tá? Se o alimento é não sei o quê, se a madeira da minha casa é certificada, já é um segundo passo. Então, nesses anos todos que eu estou trabalhando com responsabilidade social e sustentabilidade, que, graças a Deus, essa palavra apareceu agora, o que a gente pode perceber é que salto quântico só funciona na física. Em responsabilidade social, em ética e em sustentabilidade, a gente não pode dar saltos quânticos, né? Salto quântico é aquela coisa, né, que o elétron está numa órbita e ele não necessariamente tem que passar para a próxima. Isso é um troço fantástico. Ele pode... 5 minutos, tá bom. Ele pode passar para uma outra. Isso aí é muito legal, que é a imprevisibilidade do universo, né? Você não sabe onde o elétron está. Só que em responsabilidade social, seria bom se a coisa tivesse mais previsível. Se a gente não tivesse chegado tanto à frente que a gente esqueceu uma coisa básica, que as pessoas estão com fome. Não adianta, e isso é experiência própria, eu chegar numa plataforma de petróleo e botar um EPI para o camarada, um EPI completo, luva, bota, macacão, protetor auricular, e o cara... Por que o cara ainda se machuca? Sabe por que ele ainda se machuca? Porque quando ele vai bater o prego, ele tira a luva. Sabe por que ele tira a luva? Porque ele não entende. Porque na vida dele lá, ele não tem isso. Ele não tem água, ele não tem esgoto, os filhos dele estão em escolas horrorosas que os professores não vão. Então, o que eu queria terminar aqui, essa apresentação, que, infelizmente, né, a gente poderia... Eu queria propor que, ano que vem, a gente ficasse o dia todo mundo falando. Eu acho que seria muito mais interessante, sabe? Uma roda e todo mundo falando. Tem um ditado, um provérbio indígena, que a gente, e os índios, é um outro capítulo, mas a gente devia dar uma olhadinha nisso, né? Pelo menos dar uma olhadinha na Carta da Terra, já adiantava, que diz que, de vez em quando, a gente tem que parar para que o espírito nos alcance. Eu acho que está na hora da gente parar, para que o espírito nos alcance. Porque quando a gente fala, estou desanimado, né, que é sem alma, né, me falta entusiasmo, que é Deus dentro de mim, é porque a gente avançou tanto que o espírito não está conseguindo nos alcançar. E, na minha opinião, se tem alguma coisa que vai salvar esse planeta, ou vai salvar... O planeta não, o planeta ele vai se... Pode deixar, ele vai se dar um jeito, mas que vai salvar essa civilização, tá? E o humano, como ele existiu um dia, vai ser essa coisa do espírito que não tem nada a ver com religião. Mas é a coisa de eu não estar em cima, eu estar embaixo, e eu poder, sim, tocar nas pessoas.
e eu acreditar nas pessoas, e eu saber que eu não... Diferente das coisas que ensinaram para a gente, que o pódio só tem um lugar para o primeiro lugar, que é jogo de ganha-ganha. Não é jogo de ganha-ganha. Porque como é que eu vou educar meu filho, dizer que o jogo de ganha-ganha, se um dia ele vai perder alguma coisa, eu vou dizer, pô, mas sabe o que é? É a gente começar, vamos desacelerar um pouco o passo, né? Vamos ler o Small is Beautiful, do Schumacher, porque eu acho que é o encontro do espírito com a gente que vai proporcionar essa ruptura e essa grande mudança que a gente vai estar querendo tanto. Um beijo, muito obrigado. E aí, vai passar um filminho ali rapidinho para vocês. It had been well understood by the scientists and philosophers of classical antiquity that the Earth was a mere point in a vast, encompassing cosmos. But no one had ever seen it as such. Here was our first chance, and perhaps also our last, for decades to come. So, here they are, a mosaic of squares laid down on top of the planets, and a background smattering of more distant stars. Because of the reflection of sunlight off the spacecraft, the Earth seems to be sitting in a beam of light, as if there was some special significance to this small world. But it's just an accident of geometry and optics. There is no sign of humans in this picture. Not our reworking of the Earth's surface, not our machines, not ourselves. From this vantage point, our obsession with nationalism is nowhere in evidence. We are too small. On the scale of worlds, humans are inconsequential. A thin film of life on an obscure and solitary lump of rock and metal. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering. Thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization. Every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every supreme leader, every superstar, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they can become the momentary masters of a fraction of a dot. Our posturing, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. It underscores our responsibility to deal more kindly with one another
has preserved and cherished the only home we've ever known. The Pale Blue Dot. Puxa, a gente não imaginava que ia ser um painel tão inspirador, né? Tão rico, muito interessante a apresentação. Vou chamar agora o Finho Levi, que é diretor executivo do Fórum de Líderes Empresariais, falar um pouquinho do que é o Fórum, da sua trajetória, Finho. Depois a gente abre para um bate-papo. Boa tarde a todos. É um grande prazer e uma honra estar aqui com vocês para conversar sobre um assunto tão interessante por pessoas e organizações tão diferentes, mas que têm uma visão e uma busca muito parecida. Antes eu queria só explicar, esse quadro aí, ele mostra alguns aspectos que a gente acha importante para um conceito que o Fórum de Líderes, que eu vou explicar um pouquinho melhor o que é daqui a pouco, está lançando e está se propondo a trabalhar em relação, que é o conceito de liderança transformadora, que é um pouco diferente da liderança em sustentabilidade que o Ricardo colocou aqui, mas que inclui isso, porque no Fórum de Líderes a gente acredita, a gente lida com os líderes empresariais há muito tempo, e a gente acredita que o poder de transformar constantemente, de acompanhar a dinâmica das mudanças da sociedade, do mundo, que o conhecimento traz para a gente, é fundamental. Então, quer dizer, se hoje a gente tem um objetivo claro e fundamental de ter uma liderança sustentável, de ter um mundo que enxergue mais isso, daqui a 50 anos a gente vai ter outros desafios, quer dizer, nem 50, daqui 10. Então, a gente precisa saber se preparar para se adaptar, para ser flexível, para mudar. Então, o Fórum de Líderes acredita que a liderança transformadora é fundamental até para a gente conseguir que a liderança sustentável seja mais uma prática mais comum do mundo empresarial. A liderança transformadora para o Fórum de Líderes é fundamental para alcançar o que a gente chama de competitividade sustentável, que é a incorporação das variáveis do paradigma da economia sustentável para aquilo que a gente tem a maior predisposição a fazer bem, que é criar, que é competir no sentido não predatório, que é compor, que é evoluir. E isso está expresso muito bem no mundo empresarial e no capitalismo, né, que pode ser visto até como uma projeção da própria cadeia alimentar na natureza. Então, é algo com que a gente acredita no Fórum que não deve ser questionado, mas tem que ser conduzido para os parâmetros que a gente acha importante. Então, eu vou falar um pouquinho do que é o Fórum de Líderes, porque a própria formação do Fórum de Líderes tem a ver com o que a gente está fazendo e a nossa visão em relação à sustentabilidade hoje. O Fórum surgiu em 1977 pelo jornal Gazeta Mercantil, quando a gente administrava aquela empresa, naquela época, e em 77 a Gazeta Mercantil lançou uma revista que chama Balanço Anual, que era equivalente ao Maiores e Melhores da Exame, e no lançamento dessa revista decidiu-se fazer uma eleição entre os leitores e assinantes da Gazeta Mercantil. Naquela época, a única instituição nacional onde os empresários se encontravam e discutiam coisas era no âmbito das atividades que o jornal Gazeta Mercantil fazia. Então, a gente usou isso para criar uma rede de interrelacionamento com esses empresários. Naquela época, o paradigma era a redemocratização, né? Quer dizer,
O Fórum, a Gazeta Mercantil e depois com o lançamento do Fórum, lutou muito pela questão da abertura, não só por uma questão filosófica de liberdade, de justiça, mas também por questão de competitividade empresarial, porque o ambiente, do jeito que era, não dava liberdade para a competitividade das empresas brasileiras se desenvolverem, porque o Fórum sempre acreditou que a empresa é o grande agente transformador e consolidador do desenvolvimento na sociedade brasileira, né? Então, com essa primeira eleição que houve em 77, elaborou-se um documento, né? Tudo que acontecia na Gazeta era articulado pela direção do jornal, pela redação, por economistas importantes, naquela época, o Luiz Gonzaga Beluso, o João Manuel Cardoso de Mello, que depois ajudaram a construir o Plano Cruzado naquela época, e muitas outras investidas importantes na economia brasileira. E alguns empresários mais moderninhos, mais avançados na época, estavam sempre articulando com a gente. E foi elaborado um documento detalhando todos os aspectos que justificavam a importância da abertura política, tanto para a questão da democracia quanto para a questão da competitividade empresarial, e porque a competitividade empresarial era o grande motor de consolidação do desenvolvimento da sociedade. Essa sempre foi a visão do Fórum, da Gazeta e do Fórum. E nessa primeira eleição que foi feita, os 10 empresários mais eleitos, que tiveram mais votos dos outros empresários, porque é uma eleição que foi conduzida pelo Fórum, mas votada pelos próprios empresários, né? Esses 10 mais votados, que eram Antônio Hermílio de Moraes, Cláudio Bardella, Gerdau, Abílio Diniz, Olavo Setúbal, o Paulo Velhinho, e mais alguns que estão me fugindo aí agora, mas eram os grandes empresários da época, foram convidados a assinar esse documento. Dos 10, 2 preferiram se omitir e 8 assinaram. Ficou chamando documento dos 8. Esse documento inaugurou a vida ativa do Fórum de Líderes Empresariais, que hoje eu dirijo. O nosso presidente é o Dr. Osiris Silva, que constrói uma série de projetos e de interlocuções com o empresariado junto com a gente lá. E assim surgiu o Fórum. Todo ano o Fórum faz essa eleição dos líderes, aproveita o momento que a gente consegue aglutinar mais de 1.000 empresários importantes do Brasil inteiro para discutir os temas estruturais do Brasil, né? O Fórum sempre teve um viés estrutural, nunca conjuntural. Então, para o Fórum fazer política é mobilização, é posicionamento sobre tema estrutural, não é partido, ideologia, eleição, nada disso. E hoje a gente se vê num outro paradigma, quer dizer, o Fórum está se renovando, né, nessa nova fase. O paradigma não é mais a democracia, porque essa já está consolidada e mesmo o ambiente de negócio, o ambiente empresarial, da competitividade mais bottom line, pelo menos, também já está bastante avançado. E esse momento de protagonismo que a gente está, de possibilidade de protagonismo que a gente está vivendo, é uma prova disso. Mas agora o paradigma que a gente se propõe e quer propor ao empresariado é o que a gente chama da competitividade sustentável, que é justamente usar a força, a criatividade das empresas, do capitalismo, para absorver os conceitos que são fundamentais do novo paradigma da economia sustentável. Então, quando eu falava para o meu pai, quando era pequeno, que meio ambiente um dia vai virar uma coisa importante, que vai pela economia e tudo mais, ele dava risada, mas hoje em dia você vê que o mercado não aceita um produto se ele não tiver alguma coisa de sustentabilidade incorporada ao seu processo de produção e tudo que está em volta disso, né? Quer dizer, não é nem uma questão de imposição legislatória, é uma questão natural da própria sustentabilidade inconsciente que a própria civilização tem, né? Então, hoje a gente está lutando para construir uma série de ferramentas, de produtos e de serviços para utilizar essa força institucional que o Fórum tem desde 77 e exerce isso todo ano através dessa eleição e de uma série de projetos pontuais que a gente faz sobre temas específicos de problemas estruturais do Brasil. E, para nós, isso
fundamental. A gente está fazendo mudanças que nunca aconteceram antes no fórum. Por exemplo, no evento desse ano, da premiação dos líderes que já foram eleitos pelos empresários, a gente vai ter um formato completamente diferente, no sentido de discutir a competitividade sustentável e a liderança transformadora, com o objetivo de criar um ambiente mais sustentável, não só para as pessoas e para a natureza, mas para os próprios negócios, né? Porque realmente sustentabilidade é um conceito ainda pouco entendido, né? 90% das pessoas acham que sustentabilidade é meio ambiente, mas sustentabilidade de uma certa maneira, permanecer o estado de coisas de hoje mais adiante, né? Ou, como disseram alguns, dar as condições para que as próximas gerações vivam como a gente viveu até agora, ou melhor, né? Pensando mais nesse tipo de conceito. Então, no evento desse ano, a gente, pela primeira vez, mudou a categoria de premiação. A gente sempre premiou, promoveu a eleição e depois fez o evento de premiação dirigido aos líderes setoriais e os líderes regionais, porque naquela época de redemocratização o que importava era ter uma representatividade cartesiana da sociedade civil organizada através dos empresários. Então, todas as regiões e setores tinham que estar lá representados, essa era a lógica. Hoje isso perdeu um pouco o sentido, e a gente está mantendo a eleição dos líderes estaduais, porque a gente acredita que o Brasil ainda não é nacional, verdadeiramente nacional, ainda está muito concentrado aqui, apesar de já estar no movimento de descontração em relação a isso, mas ainda é muito importante levar em conta as competências regionais, porque isso é que dá força para um país grande, né? Quer dizer, não é você ter uma São Paulo fortíssima e um monte de espaço para fazer agricultura só. Quer dizer, você ter cabeças pensando em várias regiões e essa diversidade gerando soluções que outros países que têm dimensões menores não têm. Então, a gente continua com a eleição dos líderes estaduais, mas os líderes setoriais perderam um pouco sentido nesse contexto da competitividade sustentável, e a gente está substituindo por uma categoria que a gente está chamando de líderes que transformam, que vai ser nesse evento do dia 28 de novembro agora, vai ser apresentado esse conceito, como é que ele vai funcionar. A gente vai levar 2 ou 3 importantes empresários reconhecidos no Brasil todo como referência para aquilo que a gente chama de liderança transformadora, com o objetivo de chegar no que a gente chama da competitividade sustentável. Esses empresários são o Rodrigo Loures, da Nutrimental, e a Marise Barroso, presidente da Amanco, que tem histórias interessantíssimas do nível dos 10 empresários que o Ricardo entrevistou e conviveu. E também vamos ter uma palestra internacional, coisa que nunca aconteceu antes no ambiente do Fórum de Líderes, com um físico quântico chamado Amit Goswami, né? Ele é um cientista, ele não é um esotérico, mas ele, depois de uma certa idade, ele foi um dos participantes da teoria da física quântica que hoje em dia é aceita, né? E com o tempo, com o passar da idade dele, ele começou a extrapolar tudo o que ele aprendeu com a física quântica para a questão mais humana. E ele tem uma teoria muito interessante que chama a economia consciente, onde ele diz que a vontade, a intenção do indivíduo transforma a realidade, né? E isso não é magia, isso é uma dinâmica biológica e psicológica também, né? E social. E a ideia é que a gente faça um paralelo da economia consciente com a liderança, porque a gente tem lá o fórum, todo ano promove esse evento com 1.000, 1.200 CEOs, acionistas, investidores importantes do Brasil todo, e ali a gente acha que hoje a gente está numa das crises da sustentabilidade, além da financeira, da ética, da ambiental, é a crise de liderança mesmo. Porque a crise financeira que a gente viveu, ela tinha por trás uma briga, um certo conflito de interesses entre os acionistas, entre a empresa e o próprio executivo que a conduzia, porque com esse pragmatismo exacerbado aí da profissionalização executiva das empresas, a tática ficou muito longe da estratégia, né? Quer dizer, essa visão trimestral que o João falou, ela é
ela acaba sendo prejudicial para a visão, qualquer outra visão estratégica da empresa que não seja trimestral. Então, ela é autofágica, de uma certa maneira. Então, esse conflito acabou fazendo com que se perdesse a figura do líder, né, que é aquele cara que pensa estrategicamente, que pensa muito além do que o balanço trimestral da empresa e até muito além do que a visão de médio e longo prazo da própria empresa, pensando agora nos stakeholders, até por uma questão de autodefesa, porque também faz parte da sustentabilidade preservar o seu mercado futuro, o seu fornecedor futuro, os seus parceiros futuros, né? Então, a sustentabilidade ela é inerente a qualquer atividade que a gente faça, ela é fundamental para qualquer coisa que a gente faça. Então, discutir com CEOs poderosos de um dos países que está mais em voga aí no mundo, como o Brasil, se eles são apenas agentes financeiros de poder de decisão, ou se eles estão sabendo usar isso para fazer transformações importantes para a sustentabilidade da própria sociedade brasileira, né? Quer dizer, e mundial. Então, quando você garante o retorno para o acionista trimestral, você está se lavando as mãos em relação àquela empresa e ao retorno para esses acionistas de 3 meses para adiante, né? Então, porque sempre começa de novo, todo trimestre se vê o resultado final dele e no outro semestre se pensa no final do outro trimestre sem se pensar que isso daí é um ciclo dentro de um prazo maior. Então, a gente acha que é fundamental discutir liderança com quem tem poder para ser líder e não está usando isso aqui no Brasil. Porque todas essas mudanças que a gente conversou aqui, elas precisam ter uma representatividade, um poder de representatividade por trás para elas poderem acontecer. E esse pessoal, na visão do fórum, são os mais qualificados para isso, porque é na empresa que as pessoas exercitam a sua criatividade, seu poder, a sua inventividade, a inovação e tudo mais. E a gente já viu que isso não acontece muito no governo, e a sociedade sozinha, sem alguém incentivando para ir, ela também não faz, apesar de querer, né? Quer dizer, a gente vê que o potencial de mobilização é muito grande, como já foi antes. No começo da história do Fórum de Líderes, a sociedade era muito mais mobilizada, porque o desafio, a gente é um inimigo comum. Agora, a gente viveu uma fase paradoxal desse crescimento econômico todo que o Brasil teve, que fez com que a gente amolecesse um pouco a visão de longo prazo. Então, houve aí um certo apaziguamento que hoje em dia está fazendo falta, porque quando a gente conversa individualmente com os líderes empresariais, eles estão carecendo de mobilização. A gente não consegue se mobilizar nem para derrubar uma lei absurda qualquer que apareça. De repente, sem querer, a gente, através da mídia, consegue mostrar alguma desaprovação de alguma coisa que seja errada, tipo, para falar do meio empresarial, por exemplo, a negociação do Pão de Açúcar com o Cassino, com o Carrefour, em detrimento do parceiro Cassino, que foi uma coisa meio de rasgar contrato e ainda com conluio do BNDES e tudo mais. Quando isso apareceu na mídia, sem organização, ninguém se organizou para isso, simplesmente deixou de acontecer. Então, você imagina se a gente tiver um mínimo de organização, de mobilização para fazer as coisas no sentido da competitividade sustentável e da sociedade sustentável. Então, o Fórum trabalha dessa maneira. A gente está capitalizando isso que a gente amealhou nesses 34 anos de credibilidade, de conteúdo, de resultado, até pelo DNA da onde a gente veio, né? A gente está recanalizando isso usando as ferramentas digitais, usando a credibilidade, usando o relacionamento em rede que o mundo global trouxe para a gente, sem precisar refazer tudo isso. A gente está otimizando com o prestígio e com a capilaridade que o Fórum tem para discutir esses assuntos e trazer o tema diretamente para quem pode mudar, né? Então, queria só colocar esses critérios assim bem que não tem nada de muito técnico, né? São conceitos que a gente colocou aí e que vai servir para também ajudar a gente nesse debate logo após aí essa exposição que eu termino aqui, para a gente conversar mais.